Salve, salve galera, Guja Piaçu na área, passando aqui para falar para você que nós temos a aula de número 2 agora, cara, uma aula de conjuntos numéricos, ainda falando sobre conjuntos. Já falamos sobre o conjunto dos números naturais, já falamos sobre o conjunto dos números inteiros e agora a gente vai falar sobre o conjunto dos números racionais. Racional é fração, meu amigão, racional é número decimal e a gente vai ter bastante coisa para falar sobre esse conjunto aí. Vamos lá? Então acompanha comigo na tela aqui. Veja só, aula de número 2, conjuntos numéricos, e a gente vai falar sobre os números racionais. Quando que um número é racional? Qual é a definição de número racional? Um número é dito racional quando ele for a divisão de dois inteiros. Então, olha só. Um número, a gente representa por quê, né? É o que com essa barrinha aí? Um número é chamado de racional quando ele for a divisão de um número A por um número B, onde o A pertence, esse E de pertence aos inteiros e o B pertence ao conjunto dos inteiros asterisco. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Não há divisão por zero. O denominador não pode ser zero. E para você nunca mais esquecer isso, para você sacar bem como é que as coisas funcionam, eu vou te mostrar um negocinho aqui bastante importante, bastante importante. Acompanha comigo aí na tela. Veja só, quando eu pego, por exemplo, aqui no cantinho, ó, 8 e divido por 2, quanto dá isso? 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Por quê? Somente por um detalhe, porque 4 vezes 2 tem como resposta é igual a 8. Tudo bem? Só por isso. Por exemplo, é como se fosse uma prova real. Por exemplo, se eu divido 10 por 5, resolva pela prova real. Qual é o número aqui que vezes 5 dá 10? O 2 e somente o 2. E se você resolver pela prova real, você nunca vai ter problema com esse lance de divisão por zero. Não vai ter problema mesmo. Veja só, ó, o problema aqui, ó, se eu tiver 0 dividido por 2, resolva pela prova real. Qual é o número que vezes 2 dá 0? Somente o 0, ok? Você percebeu que tanto esta divisão, quanto esta segunda, quanto esse terceiro exemplo, ele tem somente uma resposta? Somente uma resposta. A primeira resposta é 4, a segunda resposta é 2, a terceira resposta é 0. Somente uma resposta. Por que isso? Porque o denominador é diferente de 0. Agora, e se o denominador for 0? Se eu tiver assim, ó, 2 dividido por 0. Pensa comigo, qual é o número aqui que vezes 0 vai dar 2? Não existe. Não tem nenhum número, esse E com a barrinha, não existe. Não existe número que vezes 0 dê 2. Mas você vai falar, mas Gustavo, e se eu fizer 0 dividido por 0? Quanto vai dar? Veja só. 0 dividido por 0. Pensa comigo, qual é o número aqui que vezes 0 dá 0? Que vezes 0 dá 0. 3 serve? Serve. 5 serve? Serve. Menos 2,5 serve? Serve. Qualquer número serve. Então a gente fala que essa resposta aqui, ela é indeterminada. Indeterminada por quê? Porque tem uma infinidade de respostas. Mas o que não tem resposta definitivamente é a chamada divisão por zero aqui, ok? Não há resposta na divisão por zero, fique ligado, ok? Então, por isso que esse B tem que ser asterisco, tá bem? Não deixe de guardar essa máxima. Agora, e exemplos? Como é que alguns exemplos de números racionais? Cara, primeiro exemplo é o chamado racional inteiro. Por exemplo, aqui, ó, se eu tiver menos 6 dividido por 2, é um número racional? Sim. É a divisão de dois inteiros? Sim, ó. O inteiro de cima do numerador é menos 6, o denominador é 2 e a resposta vai dar quanto, meu amigão? Vai dar menos 3. Por quê? Porque menos dividido por mais dá menos, 6 por 2 dá 3. Primeiro eu fiz jogada de sinal. Perceba que deu um número inteiro ali. Deu um número inteiro.
Mas pode ser um decimal finito. Um decimal finito, por exemplo, 1 sobre 2, 1 sobre 2, vai dar o quê? Vai dar 0,5. 0,5. Isso é 1 dividido por 2. Mas, Gustavo, como é que você chegou nesse 0,5? Assim, ó. 1 dividido por 2. Dá para dividir? Não. Coloco um 0 aqui, 0, tudo bem? Que número que vezes 2 chega no 10? O 5. 5 vezes 2 dá 10. Vem para cá, menos 10, resto 0. Tudo bem? 0,5. Perceba que ele é um decimal finito, porque ele não tem infinitas casas depois da vírgula. Mas se fosse, por exemplo, 1 sobre 3, 1 sobre 3 dá quanto? Dá 0,333, a chamada dízima periódica. Ela tem infinitas casas depois da vírgula. Como é que eu cheguei nesse cara? 1 dividido por 3. 1 é menor que 3, coloco 0. Agora dá. E aqui 0, 3 vezes 3 dá 9. Vem menos 9. Resta 1. Coloco um 0 aqui. Como aqui já foi um número diferente de 0, eu não coloco mais zeros lá. Então vai dar 3. Vai dar 9. Vem menos 9. Resta 1. Coloca 0. Vai dar 3 e vai repetindo esse processo até o infinito. Então essa é a diferença entre, veja aqui, ó, aqui não há infinitas casas depois da vírgula, por isso é decimal finito, e a chamada dízima periódica. Vai ter uma aula lá pra frente que a gente vai tratar só das dízimas periódicas. Como que eu transformo uma dízima periódica em uma fração? Como é que eu transformo um decimal finito em uma fração? Lá pra frente a gente vai tratar desses meandros aí, fique bastante ligado. Mas, antes de qualquer coisa, vamos trabalhar com soma, subtração de frações. Nesse momento a gente vai falar de soma e subtração de fração, quando os denominadores forem iguais e quando os denominadores forem diferentes. Acompanha comigo aí na tela, por favor. No primeiro caso, denominadores iguais. A adição de frações de denominadores iguais é bem simples, minha gente. Se eu tiver assim, ó, 3 meios mais 5 meios. Como é que eu somo isso? Se os denominadores forem iguais, você sempre mantém o denominador, repete ele aqui e opera e soma os numeradores. 3 mais 5. Tudo bem? Que vai dar quanto? Vai dar 3 mais 5, 8 meios. E 8 dividido por 2, a resposta é 4. Deu um número inteiro, tudo bem? Deu um número inteiro, mas não é sempre que vai dar necessariamente um número inteiro. Agora, subtração com denominadores iguais. 7 terços menos 11 terços. Vamos pegar aqui, ó, 7 terços menos 11 terços. Como é que eu faço isso aqui? Denominadores iguais, eu conservo o denominador e opero os numeradores. 7 menos 11. Tudo bem? 7 menos 11 dá quanto? Eu tenho 7, eu passo a dever o 11. Menos 4, ok? Menos 4 sobre 3. Essa fração é uma fração irredutível. O que significa uma fração irredutível? Uma fração que não dá mais para simplificar. Não dá mais, não existe um número que eu divida em cima, o numerador, e embaixo o denominador, que dê para dividir os dois, que seja divisor comum dos dois, tudo bem? Ficou ali, acabou ali, menos 4 terços. Mas agora vem o grande problema de algumas pessoas. E quando os denominadores forem diferentes, vou te falar, mínimo múltiplo comum. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, se eu tiver assim, 1 dozeavos mais 2 terços. Percebeu que os denominadores são diferentes? Eu tenho que encontrar aqui quem? Eu tenho que encontrar, ó, o MMC entre os denominadores, que são 12 e 3. Como é que eu faço para encontrar o IMMC entre 12 e 3 fatórios simultaneamente? Ó, o 12 e o 3. Vamos fatorar eles? Algum deles dá por 2? Por 2, esse dá 6, esse não dá, repete. Por 2 ainda, por 2, esse dá 3, esse não dá, repete. Algum deles dá por 2, que é o primeiro número primo ali? Não. O próximo primo é 3, algum deles dá por 3? Esse dá 1 e esse dá 1, acabou. E para encontrar o MMC é só multiplicar 2 vezes 3, que vai dar 12.
Tudo bem? Vai dar 12. Então, o MMC é 12. 12. Agora, a regrinha é: você sempre divide pelo de baixo e a resposta multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo e a resposta você multiplica pelo de cima. Divide pelo denominador e multiplica a resposta pelo numerador. Então, 12 dividido por 12 dá 1. Vezes 1 dá 1. Repete o sinal de mais. 12 dividido por 3 vai dar 4. Vezes 2 dá 8. Ok? Então eu dividi pelo 3, deu 4, a resposta eu multipliquei pelo 2. E aí, senhoras e senhores, 8 mais 1 dá 9 sobre 12. Perceba que essa fração ela não está redutível. Perceba que essa fração eu posso a simplificar. Eu consigo achar um número que dê para dividir em cima e embaixo. Ó, se eu dividir por 3 em cima, eu tenho que tentar dividir embaixo. Deu? Vai dar sim. Vai ficar o quê? Vai ficar 12, aliás, 9 dividido por 3 dá 3. 12 por 3 dá 4. 3 quartos é a minha resposta, tudo bem? 3 quartos é essa resposta aí. Perfeito, senhoras e senhores? Importante esse destaque aqui, ó. 3 quartos, nossa resposta. Agora, veja você. Veja você. Subtração. Se eu tiver assim, ó, 3 sétimos menos 1/3. Como é que eu faço aqui, cara? Subtração com denominadores diferentes, também mesmo esquema. Eu vou tirar quem? O M e MC entre os denominadores. 7 e 3. Esses dois denominadores são números primos. Ou seja, esse cara aqui é divisível só por 1, por menos 1, por 7 e por menos 7. Só tem 4 números que quando eu divido 7 por eles, por qualquer um desses 4, dá divisão exata. E o 3 é a mesma coisa. Ele é divisível só por 1, por menos 1, por 3 e por menos 3. Por isso são chamados de primos. E o MMC entre dois números primos, basta multiplicar eles. Basta multiplicar, vai dar 21. Tudo bem? Então o mínimo deu 21. Lembra, você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 21 dividido por 7 vai dar 3. Vezes 3 dá 9. Menos, repete o sinal. 21 dividido por 3 dá 7. Vezes 1 dá 7. Tudo bem? 9 menos 7, a gente vai ter o quê? 2 sobre 21. Não tem como simplificar. Não tem como simplificar. Ficou assim, certinho. 2 sobre 21. Tudo bem? Perfeito? Tranquilo? Resposta final para você aí. Não tem erro, né? Essa primeira parte aqui é muito simples, essa primeira parte não tem erro. Agora a gente vai ver alguns tipos de frações especiais. O que é uma fração própria, uma fração imprópria, uma fração aparente, um número misto, tudo muito tranquilo. Acompanha comigo na tela aqui. Tipos de fração. Primeiro, a fração chamada de fração própria. O que é uma fração própria? É uma fração do tipo A sobre B, onde o A é menor que B. Ou seja, o resultado dessa fração, deixa eu até colocar aqui para você, é um número menor do que 1. Tudo bem? Por quê? Porque o numerador é menor que o denominador, dá menor do que 1. Por exemplo, 3/8. Eu vou pegar... O que caracteriza 3/8, né? 3/8 é isso aqui, ó. Eu pego todo o círculo, divido em 8 partes, e 8 partes iguais, e pego 3 dela. Aqui, ó. Isso aqui, meus jovens, isso aqui, ó, uma parte... Eu tenho outra parte aqui, tudo bem? E eu tenho uma terceira parte aqui, Isto caracteriza 3/8. 3/8. Eu peguei o círculo todo, dividi em 8 partes e peguei 3. Isso aqui é o nosso 3/8. Por exemplo, ok? Nosso 3/8. Agora, o que é uma fração imprópria? É uma fração do tipo A sobre B, que tem resposta a um número maior do que 1.
um número maior do que 1, tudo bem? Tem como resposta o número maior que 1, ou seja, o numerador, maior ou igual, né? Eu vou até colocar um igual aqui. O numerador é maior ou igual ao denominador, tudo bem? Maior ou igual ao denominador. Isso é uma fração imprópria, tudo bem? Uma fração imprópria. Essa é a característica de uma fração imprópria. É um número maior do que 1. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, um inteiro, quer ver, ó? Se eu tiver assim, ó, vamos pegar aqui um marca-texto para você, de cor amarela, ó, aqui. Vou pintar toda essa região aqui, toda essa região. Um inteiro, isso aqui é um inteiro e um terço aqui, ó, e um terço. Não, 1 inteiro e 3/8. Aqui, ó, melhor ainda. 1 inteiro e 3/8. Tá aqui. Perfeito? Esse é um exemplo de uma fração imprópria. Ela representa mais do que o inteiro, mais do que um número inteiro. Ela é 1 inteiro mais 3/8. 1 inteiro mais 3/8, tudo bem? Pode ser representada de uma forma assim, ó, como um número misto. 1 inteiro e 3/8, tudo bem? O número misto nada mais é do que uma fração imprópria, perfeito? Nada mais é do que uma fração imprópria. 1 inteiro e 3/8. E aí, senhoras e senhores, como é que eu faço isso aqui? Você sabe que é só somar 1 mais 3/8. Você faria o quê? Tiraria o mínimo, né? Entre 1 e 8. O mínimo entre 1 e qualquer número é sempre esse número 8. Tudo bem? E aí lembra, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 8 dividido por 1 dá 8. Vezes 1 dá 8. Repete o sinal de mais. 8 dividido por 8 dá 1. Vezes 3 dá 3. E vai ficar 11/8. Não é isso que está acontecendo? Ó. 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 10/8, 11/8. O que é 1/8? 1/8 é uma partezinha dessa aqui, ó. Uma partezinha dessa aqui é chamada de 1/8. Por quê? Porque eu peguei todo o círculo, dividi por 8 e peguei uma partezinha, peguei um pedaço de pizza desse. Esse é caracterizado como o oitavo, 1/8, tudo bem? Tem ainda as chamadas frações aparentes. O que é uma fração aparente? Uma fração aparente é aquela que o numerador é divisível pelo denominador. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, A sobre B, onde A é divisível, ou seja, da divisão exata, divisível, tudo bem, por B. Por B. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, 8/4, 8/4, tudo bem? 8 é divisível por 4 e a resposta vai dar quanto? Vai dar 2. Perfeito? A resposta vai dar 2. Quer ver? Olha só, preste bem atenção. O que é 8/4? 8/4 é isso aqui, ó. Eu vou pegar o círculo todo e vou dividir em 4 partes iguais. Em 4 partes iguais. Isso aqui é 1/4. Isso aqui é outro quarto. Isso aqui é outro quarto. Isso aqui é outro quarto. Eu tenho aqui 4 quartos. Concorda comigo? Agora, vou pegar outro círculo e vou dividir em 4 partes. Outra pizza aqui em 4 partes. Uma parte, 1/4, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. E aí, se você olhar, ó, 1/4, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, 5 quartos, 6 quartos, 7 quartos, 8 quartos. São os 8 quartos. E se você olhar aí, a gente não tem 2 inteiros, que é a nossa resposta final. Tudo bem? 2 inteiros aí. Isso caracteriza os nossos 8 quartos. E para fechar aqui, algo que a gente já comentou, que é efetivamente o número misto, tudo bem? O número misto. Se aparecer assim, ó, por exemplo, se aparecer assim, ó, 2
2 inteiros e 1/8. O que caracteriza 2 inteiros e 1/8? 2 inteiros, a gente vai pegar tudo isso aqui, 1 inteiro, tudo bem? Mais 1 inteiro, uma pizza inteira, mais uma pizza inteira, mais 1/8, porque 2 inteiros e 1/8 é 2 inteiros mais 2 inteiros mais 1/8. Tudo bem? 2 inteiros mais 1/8. Aí eu pego a parte toda, divido por 8 e tomo uma delas. Tudo bem? Isso aqui é 1/8. Então, 2 inteiros em 1/8 são 2 pizzas inteiras mais 1/8. Ou seja, vai dar quanto isso? Quer ver um macetinho aqui para você não precisar tirar o mínimo? Um macetinho muito bom? Quando for um número inteiro somado com uma fração, você faz o quê? Você conserva esse denominador 8 e faz 2 vezes 8. 2 vezes 8 dá 16. Aí você vai somar com esse 1 aqui. 2 vezes 8 é 16, mais 1, 17. 17/8. 17/8. O que caracteriza 17/8? Isso aqui, ó. 1/8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 partezinhas, 17 pedacinhos de pizza daquele são os seus 17/8, ok? Isso é um número misto. Perceba que esse 2 aparece antes. Sempre que aparecer assim A, B, C, como número misto, e perceba que ele está bem no meio ali, ó. Perceba que ele está bem no meio, A, no meio da barra de fração, é o mesmo que A mais B sobre C, tudo bem? A mais B sobre C. Essa é o chamado número misto. E agora, minha gente? Agora a gente vai resolver questão para fechar essa aula aí, questãozinha para praticar toda essa situação que a gente trabalhou nesta aula de número 2. Vamos lá? Vamos lá? Acompanha comigo aí a primeira questão. A expressão, deu tudo aquilo ali para você, é igual a quanto? E aí? Vamos lá? Primeiro dentro do parênteses, né? Primeiro tudo que está dentro do parênteses, cara. Tudo que está dentro do parênteses. Então vou fazer 2 vezes, abre parênteses. Vou fazer aqui, ó, o mínimo entre, não é? Eu vou repetir aqui com a fraçãozinha bonitinha. 1/4 menos 2/5 mais meio. Tudo bem? Fechou? Menos 3 vezes, tudo que está dentro do parênteses. Olha só. Meio menos 1/3 mais 2/5. Fechado? Então, primeiro dentro do parênteses, eu tenho subtração e soma de frações com denominadores diferentes. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o mínimo. O mínimo entre 4, 5 e 2 primeiro. Ó, 4, 5 e 2. Quem é o mínimo? 4, se fosse 4, não importa a ordem, e 2... Não é o mínimo entre o número e o dobro? É sempre o dobro. E 5, vamos fatorar eles simultaneamente. Por 2 dá 2, dá 1, e esse não dá, repete o 5. Por 2 dá 1, esse já deu 1, repete o 5. Por 3 não dá, né? Agora por 5 dá 1 e dá 1. Só multiplicar. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. O mínimo é 20. Tá bem? 20 dividido por 4, lembra? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 20 dividido por 4 dá 5. Vezes o 1 vai dar 5. Menos. 20 dividido por 5, aqui ó. Dá 4 vezes 2 dá 8. Repete sinal de mais. 20 dividido por 2 dá 10. Vezes 1 dá 10. Ok? Menos 3 vezes. Agora o mínimo, entre 2, 3 e 5. Não são números primos? 2, 3 e 5 são divisíveis só por 1, por menos 1, por ele e por menos ele. Então o mínimo é o produto. 2 vezes 3 dá 6, vezes 5 dá 30. Esse é o mínimo, dá 30. É só multiplicar. Quando forem primos não precisa fatorar, só multiplicar. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 30 dividido por 2 dá 15, vezes 1 dá 15. Menos 30 dividido por 3 dá 10, vezes 1 dá 10. Mais 30 dividido por 5
dá 6 vezes 2 dá 12. Tudo bem? Ok, ok, ok. Aqui vai ficar 2 vezes. Não precisa mais do parênteses, porque eu já vou operar. Ah, mas vamos ver? 5 menos 8 dá menos 3. Mais 10 dá 7 sobre 20. Tudo bem? Menos. Olha só. 3 vezes 15 menos 10 dá 5. Mais 12 dá 17. Tudo bem? Dá 17. 17 sobre 30. 17 sobre 30. 15 menos 10 deu 5, mais 12, 17. E agora? Agora você pode simplificar. Você pode simplificar. Vou te mostrar como que você vai fazer isso. Ó, tá multiplicando? Simplifica, divide por 2, esse cara dá 1. Divide por 2 dá 10. Tudo bem? Esse cara aqui, ó, divide por 3 dá 1. Esse cara divide por 3 dá 10. Tudo bem? Fechado? Agora vamos arrumar. Vamos arrumar ali. Vai ficar o quê? 1 vezes 7 dá 7 décimos. Menos 1 vezes 17 dá 17 décimos. Subtração de duas frações com o mesmo denominador eu conservo e opero os numeradores. 7 menos 17. 7 menos 17 dá menos 10 sobre 10. Menos 10 dividido por 10 dá menos 1. Tudo bem? Menos 1. Essa é a nossa resposta final. Menos 1. Eu vou lá e marco o item A. Tá bem? Item A para você. Beleza, galera? Tranquilo? Primeira questãozinha aí, bem tranquila, bem acessível para você, bem tranquila mesmo. E agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai para a questão de número 2. Acompanha comigo na tela aí, vai lá. Questão 2. Em um concurso havia 20 questões de matemática e o candidato acertou 15. A razão, e o que é razão? Razão é divisão, sinônimo de divisão, entre o número de questões que ele acertou e o número de questões que errou é 1 para 3. Então tá. Ó, 20 questões, né? 20 questões. Das quais, quantas ele acertou? Acertou 15. Errou, obviamente, 5, né? Para fechar os 20. Então tá, a razão, a divisão entre o número de questões que ele acertou quanto? 15. E o número de questões que ele errou quanto? 5. Tudo bem? Nessa ordem, tem que ser nessa ordem. Ó, perceba que ele falou primeiro acertou e depois errou. Então, em cima vem acertou, embaixo errou. E aí, 15 por 5 vai dar 3. Ele está falando que é 1/3. Errado. Errado 1/3 aí. Não é 1/3. Não é 1/3. É 3. 3 e somente 3. E aí, a última para nós fecharmos essa aula aí. Última questão. Uma questãozinha de continha pura aí. Tá falando da expressão é igual a 9 décimos? E aí, meus senhores? Vamos lá? Primeiro aqui. Vamos primeiro operar aqui o numerador, essa parte de cima aqui. Vamos operar isso aqui primeiro. E aí? Lembra que eu te mostrei? Para somar um número inteiro a uma fração, o que você faz? Você conserva o denominador 2 e faz 1 vezes 2 dá 2. Mais 1 vai dar quanto? 3. Se fosse menos 1, você fazia ali. Tudo bem? Aqui. Vou repetir 1 mais, barra de fração, 1. E perceba que é a mesma continha aqui embaixo, né? 1 mais meio. Acabamos de fazer ali em cima. Dá quanto? Dá 3 meios. 3 meios. Tudo bem? 3 meios aí. A gente não falou disso ainda, mas eu já vou pincelar aqui para você. Aqui não é 1 dividido por 1? Eu não tenho a divisão de duas frações? Divisão de duas frações? Divisão de duas frações. A primeira dividido pela segunda. O que você faz para dividir duas frações? Bem simples, você vai conservar a primeira. Vamos repetir tudo isso? Ó, aqui a parte de cima eu vou repetir, 3 meios. Aqui, 1 mais. Divisão de duas frações, você conserva a primeira, que é 1 sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Tá 3 meios, o inverso é 2/3.
Tudo bem? Conserva a primeira fração, a de cima, e multiplica pelo inverso da segunda, tá bom? Então vamos para o processo aqui. 3 meios eu repito, 1 mais eu repito, multiplicação de fração é em cima, embaixo, embaixo. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 3 dá 3. Tudo bem? Fechou? Caímos novamente na soma de um número com uma fração. Um número com uma fração ali. Então, eu vou repetir o 3 meios aqui em cima. Um número mais uma fração. Repete o denominador 3. E faz 1 vezes 3, dá 3. Mais 2 dá quanto? 3 mais 2 dá 5. Ok? Perfeito. Agora eu tenho novamente a divisão de duas frações. Eu vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. 3 quintos. Inverso da segunda. E aí, fração, cima, cima, baixo, baixo. 3 vezes 3 dá 9, 2 vezes 5 dá 10. 9 décimos. Ele está falando que é 9 décimos, item certo. Certíssimo. Certíssimo esse item aí. Dá uma olhada, confere, vê aí o que você achou. E fechamos essa aula de número 2, galera. Fechamos a aula de número 2. A gente falou sobre adição e sobre subtração de frações, com alguns detalhezinhos a mais e algumas características. Agradeço muito a tua atenção. Nos vemos na próxima. Valeu, galera!